Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da quarta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá dentro do livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículos de 17 até o 21. E o texto nos diz assim: Assim fala o Senhor. Eis que eu criarei novos céus e novas terras. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação, e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Amados irmãos e irmãs, o livro do profeta Isaías, ele tem uma subdivisão já extremamente comum entre todos os biblistas, praticamente. Nós consideramos que o livro de Isaías ele tem 3 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até ali por volta do capítulo 40, depois do capítulo 40 até o 55, e depois, até o final do seu livro, a terceira parte. E nós estamos diante da terceira parte do livro do profeta Isaías. Essa terceira parte, ela foca especialmente no retorno do povo de um tempo que nós costumamos chamar de exílio babilônico. O que é que foi aí? Na região de Jerusalém, nós tivemos a invasão do Império Babilônico. E o Império Babilônico, ao invadir essa região, além de levar algumas pessoas deportadas para a área da Babilônia, também destruiu o famoso Templo de Salomão, que ficava em Jerusalém, destruiu várias regiões da cidade. Então nós estávamos vendo um povo triste porque estava longe de sua terra, mas que por passar um grande período de tempo na Babilônia, que foi durante mais de 60 anos tudo isso, esse povo também começou a criar uma nova vida lá. E nessa criação de nova vida começou ao povo, depois de um grande tempo, quando eles puderam retornar para suas terras, o povo de Deus não queria mais voltar. Era mais ou menos assim: você foi colocado para um outro país, digamos que nós moramos todo mundo no Brasil, e aí você foi deportado, sei lá, para Portugal. E aí quando você chega em Portugal, no início você não gosta daquele lugar, você não se adapta, você não curte estar ali. Mas depois de 50, 60 anos, você vai fazer novas amizades, você começa a ter seu próprio comércio, você vai estruturar tudo, e aí você não quer mais retornar. Foi isso que o povo de Deus estava vivendo. E para piorar a situação, uma vez que o Império Babilônico destruiu praticamente tudo, a região de Jerusalém se tornou um canto ruim para a plantação, para morar, ficou um canto deserto, sem vida, entende? E aí o profeta deseja agora motivar o povo para esse retorno. Ele deseja dizer para as pessoas: olhem, tempo de voltar, vale a pena voltar, vale a pena esse regresso. E para conseguir fazer isso do povo, Deus inspira no coração do profeta, por exemplo, um pouco desse texto que a gente viu hoje. Então agora, olhando para esse contexto todo, eu te convido a voltar a olhar para essa leitura. A primeira coisa que Deus fala é o quê? Eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Então pensa comigo. A nova terra, pensando especialmente em um povo que vivia da agricultura, um povo que vivia exatamente da plantação naquela região. Para eles, uma nova terra, uma terra boa, uma terra úmida, com um bom terreno para poder fazer plantações é importante. Um novo céu também, pensando nas chuvas que apareciam no orvalho. Então Deus promete para aquele povo e diz assim: coisas passadas serão esquecidas e não voltarão mais à memória. Meio que para dizer o seguinte: aquilo que vocês passaram na terra da Babilônia, os sofrimentos que vocês tiveram, isso vai ser esquecido depois de um tempo. Mas gente, é claro que Deus não trabalha com amnésia, Hoje eu falava mais cedo para uma pessoa um pouco sobre isso. Quando a gente passa pelo processo de conversão, Deus ele não nos leva a esquecer tudo aquilo que a gente viveu. Você lembra de tudo. E a gente lembra essencialmente por quê? Porque é preciso lembrar de onde eu fui tirado, da lama em que eu vivia, para que eu não queira voltar lá. Então, como entender esse versículo 17 que diz que as coisas passadas serão esquecidas? É porque o que vai ser vivido de novo, a novidade que Deus propõe é tão boa, mas tão boa,
que a gente não vai ficar mais se apegando ao passado. O passado vai ser nada. É mais ou menos isso que o autor quer falar. E aí, no versículo 18, vai aparecer a ideia do futuro, né? Vai haver a alegria, haverá também a exultação. A própria cidade de Jerusalém, que uma vez foi destruída, foi abandonada, né, foi sucateada. O próprio templo de Jerusalém, que foi destruído também, ele vai ser uma cidade da exaltação e um povo cheio de alegria. Deus agora promete tirar aquele momento de luto, de tristeza, de sofrimento e trazer um tempo bom, de bonança, de alegria e tudo mais. E aí no versículo 19, vai vir dizendo o seguinte, que também Deus exulta com o povo de Jerusalém, alegra-se com o seu povo. E ali não vai ter mais dor, nem pranto, crianças condenadas, anciãos que morram muito cedo. Gente, Deus está começando a prometer para aquele povo que o tempo da tristeza acabou. O tempo da alegria está chegando, né? E é interessante a gente colocar isso, a conotação quaresmal. Estamos aí se aproximando da época da Páscoa. Você sabe muito bem disso. E por nós estarmos nos aproximando da época da Páscoa, é interessante colocarmos isso na nossa cabeça. Estamos nos aproximando da comemoração da ressurreição do Senhor. Mais um ano para celebrarmos essa grande vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. E aí o próprio Deus fala, né, que todo mundo vai morrer depois de 100 anos, porque essa ideia, para o povo daquele tempo, a quantidade de anos que você vivia implicava na realidade nova que Deus estava te propondo nos tempos de bênçãos. Então, uma pessoa chegar até 800 anos, como a gente vê lá no Gênesis, era sinal de que Deus tinha abençoado muito aquela pessoa. E aí, depois de a gente entender esse contexto todo, você pode se perguntar, certo, o que é que esse texto também quer nos dizer hoje? Eu pergunto para você, o texto fala muito sobre renovação, né? Da Jerusalém que foi destruída. E nós podemos pensar também, qual é a minha Jerusalém? Às vezes a Jerusalém é algo fora de mim. A minha família, que está destruída. A minha pastoral, que está acabada. A minha paróquia, que anda sem ânimo. Uma amizade, o meu relacionamento, o meu casamento, os meus sonhos, o meu trabalho, os meus estudos. Será que existe alguma área da sua vida, meu irmão, minha irmã, que está com o mesmo dilema que o povo vivia na época da Babilônia? Sem vida, sem ânimo, somente tristeza, né? E dentro de você, tem alguma área que seria a tua Jerusalém também, que por algum motivo foi destruída, que por algum motivo está sem vida? Que área é essa que nós estamos precisando que Deus venha aqui e renove? Pensando também no Jubileu da Esperança, será que a nossa esperança está como a cidade de Jerusalém naquele tempo? Destruída, sucateada? Será que eu me tornei alguém sem esperança? Será que eu me tornei alguém sem ânimo? Será que eu me tornei alguém que as pessoas olham para mim e já enxergam alguém para baixo, que não tem esperanças de dias melhores, porque a minha fé se esvaiu? Eu quero te convidar, à luz dessa primeira leitura, nesta segunda-feira, a rogarmos ao Senhor isso. Senhor, dai-me a graça, né? Renova, traz uma vida nova para mim. Assim como tu prometes nesse texto, que vai criar um novo céu, que vai criar uma nova terra, então cria em mim uma nova esperança, uma nova alegria, um novo amor, um novo ânimo, uma nova fé, uma nova caridade, um novo coração. Que peçamos nessa segunda-feira, que Deus nos abençoe com isso, para que começarmos uma semana sendo uma nova pessoa. Somente Deus para nos fazer isso, né? Sermos novos homens e mulheres pela graça do Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.